Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, na versão Almeida, revista e atualizada, diz, portanto, assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Amém. Ao estudar e preparar-me para esta manhã, de facto, seria incapaz de falar neste texto apenas uma vez. E então, de tudo que comecei a estudar e preparar, percebi-me de uma coisa, que há aqui, pela primeira vez, então, algo interessante a se passar. E aqui nós vemos o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. E Lucas escolhe uma proeminência para Pedro. E parece haver uma razão para isto. Porque a verdade é que nós já ouvimos este nome. E quando estudamos o capítulo 4, passamos por este nome de maneira muito breve. Porque os irmãos lembram qual foi a situação em que nós ouvimos o nome de Pedro? Foi que Jesus, ao chegar em Cafarnaum, após ensinar na sinagoga, ele vai para a casa de Pedro. Portanto, Pedro foi alguém que recebeu Jesus em sua casa. Ele não apenas ouviu Jesus na sinagoga, ele não apenas respondeu como aqueles que estavam na sinagoga, que ao ouvirem Jesus ficaram muito animados e felizes, mas Pedro diz a Jesus: Senhor, o Senhor vai ficar onde? O Senhor já tem onde pousar cá em Cafarnaum? Venha estar na minha casa. E se nós lembrarmos, havia algo interessante a se passar. 2 coisas. A primeira é que a casa de Pedro não era uma casa vazia. Porque, se nós lembrarmos, a sua sogra vivia com ele. E por a sua sogra viver com ele, obviamente, é mais uma pessoa a viver naquela casa. E as casas, naquele tempo, não eram como em nosso tempo, não é? Era basicamente, as casas resumiam-se quase que a um T0. Não era sequer nem um T1, era um T0. Ou seja, eram 4 paredes, um telhado em cima e é isto. As pessoas saíam e o lugar onde se faziam as necessidades era do lado de fora, não é? A casa de banho, espécie de casa de banho, era do lado de fora. E a verdade é que isto também não era só naquele tempo, isto era até pouco tempo. Eu, quando fui visitar a terra, do meu avô, e vi a casa, ainda estava lá, a casa onde a minha bisavó viveu até a morte. O nome da minha bisavó Laura, para lembrar os irmãos, a piada que há, inclusive, do nome da família. Mas a casa de banho ficava do lado de fora. E eu lembro-me ainda de impressionar, porque aquilo, fica no norte.
e é um sítio muito frio e que no inverno de facto é muito frio. E eu ao imaginar, epá, imagina no meio da noite, aquele frio, aquele vento, acordas com vontade e a casa de banho, epá, e pensas assim, epá, se calhar deixo para amanhã de manhã, porque está tão frio lá fora, é tão frio que pronto, perdes a vontade, não é? De se calhar de ir até a casa de banho. Mas era assim que era um T0, e que as pessoas todas dormiam juntas, era um kitchenette, ou seja, a comida se fazia ali naquele mesmo sítio, numa parede havia um fogão, um fogareiro, a lenha, e era aquele mesmo sítio onde estava tudo, onde tudo acontecia. E a sogra de Pedro vive com ele. E Pedro, quando convida a Jesus para vir para a sua casa, sabe que inclusive eles têm ainda mais um problema, que é a sua sogra está doente. E como alguém que está doente, imagina, pronto, nós temos visita, vivemos num T0 e temos visita em casa, o que é que nós fazemos? Tiramos as camas do caminho, não é? Acordamos pela manhã e levantamos os colchões, tiramos os colchões do chão e abrimos espaço para poder estar durante o dia. E então agora convidamos Jesus a vir. E sabemos que além de Jesus vão vir outras pessoas. É claro, amigos também vão querer vir e ficar ali pela janela e se calhar vamos convidar alguns para entrar. Mas a sogra de Pedro está doente. E então, obviamente, ela está ali deitada, porque o texto, se os irmãos lembrarem, diz que ela estava com febre muito alta. E, portanto, então, Pedro, ele convida a Jesus, ainda que sua casa já esteja, pronto, com bastante gente, ainda que a sua sogra esteja doente, acamada, com febre alta e, portanto, não vai poder levantar-se. Ou seja, ela não apenas não vai ajudar, como ainda atrapalha a dinâmica da rotina do dia, porque além de estar a ocupar um espaço, exige cuidado, demanda cuidado. E ainda assim, Pedro diz, não, mas eu preciso recebê-lo em minha casa. Eu desejo recebê-lo em minha casa. E quantas vezes, e nós já falamos isto cá também em nossa igreja, quantas vezes nós nos colocamos diante de situações e dizemos, epá, eu gostava mesmo, pronto, de receber uns irmãos lá em casa, epá, mas pronto, a minha casa está muito bagunçada, está muito desarrumada, ou eu precisava, se calhar, epá, este sofá, pronto, já está muito velhinho, epá, tenho vergonha, não vou chamar ninguém cá em casa com este sofá velhinho, então preciso esperar ter condições de comprar um sofá novo, e um sofá é caro, portanto, até lá, não convido ninguém para cá vir, porque pronto, seja uma vergonha, não é? Ou então tenho alguém em casa que está doente. Imagina o irmão Ramírez a dizer assim, então, irmão Ramírez, convida-me lá para ir à tua casa comer, hoje, o almoço. E o irmão Ramírez, epá, pastor, desculpe-me lá, mas tenho a minha sogra em minha casa, epá, e ele ainda por cima está muito doente, está a sentir-se mesmo muito mal. E eu ia perceber, e obviamente ia dizer, é claro, irmão, olha, sinta-se à vontade, desculpa até, pronto, de alguma forma. A verdade é que Pedro, ele apesar disto tudo, apesar destas circunstâncias todas que está a viver, ele recebe a Jesus em sua casa. Portanto, a verdade é que ele já não é qualquer um. E não é qualquer um porque é alguém que já começa a ter alguma proximidade com Jesus. Ele não apenas ouve Jesus na sinagoga, ele não apenas ouve Jesus à distância. E quando digo à distância, obviamente ele podia estar naquela multidão e estar no grupo daqueles que estão mais ao pé de Jesus. Mas ainda assim é aquele momento mais impessoal, ou seja, Jesus está a ensinar ali na rua para uma multidão. Mas Pedro não, ele recebe a Jesus em sua casa. E nós, portugueses, percebemos bem o que significa receber alguém em sua casa, não é? Nós não recebemos qualquer um em nossas casas. Nós não convidamos a qualquer um para nossas casas. Alguém dizer, olha, estive na casa do pastor esta semana, o pastor convidou-me. A pessoa vai dizer, epá, então é alguém que já está ali mais próximo dele. É alguém que já tem mais intimidade, é alguém com quem sente-se mais confortável, mais à vontade. Mas não fica por aí. Porque Jesus, ao ir à casa de Pedro, Pedro pede a Jesus que cure sua sogra. O texto não diz que é Pedro quem pede, mas diz que pedem. E, portanto, é plural. Obviamente, não apenas Pedro, provavelmente a sua mulher e outras pessoas da família pediram para que Jesus o fizesse.
Mas, portanto, começamos a perceber aqui alguém que não apenas percebe a Jesus como alguém que ensina bem, alguém que fala bem, mas vê Jesus expulsar o demônio, porque lembramos que em Cafarnaum um endemoniado vem ter com Jesus e Jesus expulsa-o com uma palavra. E então Pedro pensa, olha, se calhar, Senhor, podes orar e se calhar ela pode ser curada. Porque de facto ela está muito doente. E então Pedro agora torna-se não só uma testemunha dos ensinos de Jesus, não apenas alguém que crê naquilo que Jesus ensina, mas vai além e torna-se alguém que crê no poder de Jesus, a ponto de, como nós falamos das crianças. Alguém se calhar poderia dizer-lhes, não confundam as coisas. Jesus expulsou o demónio do endemoniado. Mas agora vai pedir para ele curar febres. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Febres não são demónios. Ela está doente, pronto, precisa, se calhar, beber mais água, precisa se alimentar melhor, apanhar um solzinho à tarde, não é? Fazer uma caminhada, respirar um ar puro, metam-lhe ali à varanda, não ficar cá dentro, esse ambiente fechado, não é? Pronto, ou seja, todas as recomendações normais, não é? Um bom suminho de laranja do Algarve, espetacular, vai ajudar também, vitamina C. Mas Pedro percebe não apenas o poder de Jesus para expulsar demónios. Pedro percebe o poder de Jesus e ponto. Em seu coração, talvez como as criancinhas e os pedidos que vimos das criancinhas. Se ele tem poder para com uma frase, com uma palavra, expulsar demónios, ele pode fazer qualquer coisa. E então vemos Pedro a ser uma testemunha do poder de Jesus. E ao pedir a Jesus que cure a sua sogra, e ao ver a sua sogra curada, torna-se uma testemunha do poder de Jesus. Portanto, não vemos aqui como se Jesus tivesse ido embora. Mas nós sabemos como era a tradição naquele tempo e depois, conforme estudarmos o ministério de Jesus, vamos perceber. E Jesus, inclusive, quando envia os seus discípulos, os 12, os 70, nós vamos ver isto novamente. É que eles não levavam nada quando iam para as cidades e ficavam na casa daqueles que os recebiam. Portanto, era normal, Jesus ia para uma cidade, ensinava na sinagoga, alguém da sinagoga dizia, já tem onde pousar. Estás a visitar cá Portimão? Sim. E já tens algum sítio para ficar? Se não, fique lá em casa. Isto seria muita coisa, não é, irmãos? Algum irmão consegue imaginar a fazer isto? Não digo o irmão do lado a fazer isto, mas consegues te imaginar a fazer isto? De repente vem cá uma família e de repente, pronto, o irmão que vem partilha a palavra na igreja e de repente então os irmãos dizem, olha, já tem onde ficar, pode ficar lá em casa. Ou digo aos irmãos, nós vamos receber cá em nossa igreja para a semana uma família, o pastor X, e ele então é que vai trazer-nos a reflexão bíblica e os irmãos começam então a degladiar-se uns com os outros, a dizer, não, ele vai ficar em minha casa, não, em minha, não, ele vai ficar na minha casa desta vez, porque da outra vez o outro já ficou na sua. É isto que acontece. Talvez distante disto, não é? Talvez se nós disséssemos, olha, alguém pode voluntariar-se. Talvez chegasse àquele ponto em que precisa ocorrer um voluntariado imposto, não é? Quando o pastor diz, ok, vou voluntariar então um irmão. Apenas para se calhar o irmão dizer, olha pastor, desculpe, mas é porque esta semana de maneira especial não vou poder e aqui arrumarmos desculpas. E não falo isto como uma acusação aos irmãos, é uma acusação a nós, mesmo a mim, que quantas vezes também faço o mesmo. Dizer, mas a minha casa está mesmo uma bagunça, imagina a vergonha. E hoje, pela manhã, fui buscar o amigo do Álvaro em casa, convidamos para vir e a família disse, claro, será um prazer que ele vá e ele quer ir. Então,
combinamos que iríamos buscá-lo. E eu, quando retirei a cadeirinha da Laura do sítio para que ele pudesse sentar, imaginem, é uma cadeirinha de criança. O que acontece? E o pai, obviamente, está desacostumado, não é? Não ando aqui a tirar a cadeirinha e botar. Mas, obviamente, na hora que tirei, lembrei-me, como é que esqueci-me disto? Quando tiramos uma cadeirinha de criança do carro, o que acontece? O irmão Joel já fez ali a cara a dizer, está sujo por baixo. Há farelos, há tudo, há brinquedos, há tudo. E eu fiquei com vergonha, obviamente, não é? A dizer, olha, Bernardo, desculpe-me lá, isto está mesmo uma bagunça. Mas a verdade é que, pronto, isto não impediu-me de ir lá buscá-lo e de trazê-lo e de ele estar connosco hoje. Mas quantas vezes nós colocamos um impedimento a abençoar o outro e sermos abençoados? Porque temos boas razões, bons motivos. A minha sogra está doente, está com muita febre alta. Se calhar Jesus faz assim. A próxima vez que vieres a Cafarnaum, ficas na minha casa. Está bem? Mas na próxima vez. Esta vez não dá. Mas tem uma noção. Mas olha, se calhar envia alguém antes, uns dias antes também, que é para eu preparar-me, não é? Não apareça assim como desta vez. Isto não é maneira de aparecer na casa de ninguém, não é? E isto é piada, vou fazer aqui um parêntese, porque de facto nós queremos assim. E isto nos cria muita confusão e nós achamos que isto é algo universal. E deixa-lhes dizer, não é. Quando vivemos na Irlanda do Norte, uma das primeiras coisas que nos chocou como um choque cultural foi que as pessoas apareciam em nossa casa. Literalmente. Apareciam à porta. Só que, se alguém aparece à porta da vossa casa, como é que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que tocar a porta, toca a campainha, pronto. Vamos dizer que a porta seja a rua. Lá vivíamos numa casa também e aquilo, pronto, não há, é mesmo para a rua. E a pessoa vai tocar a campainha, não é? Vai tocar o interfone, a campainha e vai esperar. Não. Que campainha qualquer? Bater palma? Não, bater palma. Mas onde? Para que bater palma? Abrem a porta e entram. A ponto de perguntarem, desculpem lá, mas nós temos uma curiosidade. Porquê é que trancam vossas portas? Porque nós, obviamente, trancávamos a porta, então as pessoas chegavam, metiam a mão, não conseguiam abrir, e aí batiam a porta, nós víamos, estás aqui, pronto, já era uma surpresa suficiente, não é? Mas pronto, ok, abríamos a porta e pronto, da maneira que estivesse a casa, tínhamos que receber. Da maneira que estivéssemos, não dava a ser, nem arrumei o cabelo ainda, nem escovei os dentes, está aqui ainda com uma chávena de café na mão, metade de um pão olha, te queres? Não é? Mas não, perguntavam, mas porquê que trancam as vossas portas? Então explicamos, pronto, se calhar convém, não é? Não vamos aqui andar a deixar as portas abertas, mas aqui não há nenhum problema. E no fim, a verdade é que o nosso primeiro pensamento foi, mas é claro que há. Um bandido não vai entrar, mas tu vais. E imagina, de repente estou a vir da cozinha, chego na sala, então, e de repente há alguém na vossa sala sentado a dizer, vim visitar. Como é que estás? É muito esquisito, não é? É muito esquisito. Eu estou a ver, os irmãos estão a imaginar-se na situação e a dizer assim, isto é mau, isto é mau. Mas para eles isto é absolutamente normal. As janelas nas casas deles, literalmente, a parte da frente, é quase como se não houvessem paredes. Aquilo é uma janela de vidro que vai quase que do chão, para não dizer que vai do chão, normalmente tem uns 30 centímetros do chão, e vai quase até o teto. Também não vai até o teto, mas uns 30 centímetros do teto. E é isto. E toma quase a parede toda, da parede até à porta. É isto. Ou seja, aquilo é uma janela enorme. E nós, então, imaginem, não é? Nós ficávamos bastante incomodados. E a casa era mesmo assim, está aqui a casa, está aqui a rua. Então, o que é que nós fazíamos com bons portugueses? Lá não tem stores. Mas fechávamos as cortinas, não é? Estamos aqui na sala, estamos com as crianças, pronto, estamos numa intimidade, em família. Até que nos perguntaram, porquê é que fecham as vossas cortinas? E nós
pensamos, mas até as cortinas. E eles explicaram porquê. Dizer, na verdade, não é que são curiosos. Percebam como é que é tênue. É o contrário. A curiosidade passava a existir a partir do momento que a cortina estava fechada, que era, o que é que estão a fazer que ninguém pode ver que precisam fechar a cortina? Porque o normal é deixar aberto, ninguém vai olhar para a tua casa. E, de facto, as pessoas passam e não olham. As pessoas sequer olham para dentro da tua casa. Mas se a cortina está fechada, elas pensam, algo está errado ali. Porque se não estivesse nada mal... E porque na cultura deles existe uma situação em que fecham as cortinas. Quando alguém morre. Porque a família está triste, a família está com um pesar. Então, neste momento de luto, a família fecha-se em si. E, portanto, para eles foi um choque grande, que a nossa cortina ficava muitas vezes fechada. Percebem como que aquilo que para nós é normal, aquilo que para nós é dizer, mas isto é cultural, temos que perceber. Existe uma dimensão que de facto é da nossa cultura, mas existe também uma dimensão de percebermos a cultura do reino. Porque nós temos que lembrar aquilo que dissemos no final do capítulo 4, aquilo que Jesus nos diz, eu vim para pregar o evangelho do reino. O reino é chegado, o reino está aqui. E, portanto, a nossa cultura de facto importa sim, mas importa também a cultura do reino. E nós, como embaixadores deste reino, é nosso papel ajudar a estabelecer a cultura do reino. E a cultura do reino, e entendam, percebam, meus irmãos, a nossa cultura neste sentido, da casa, é muito parecido com a cultura judaica. Não se sentava, para os irmãos terem uma noção, não é só uma questão de receber em casa, não se sentava para comer com alguém que não fosse vosso amigo, íntimo, muito menos um desconhecido. Eu imagino Pedro, em nossos tempos, a ir a um centro comercial e ver aquelas mesas enormes, onde as pessoas sentam-se, de facto, quase que umas ao lado das outras, e que alguém que passa diz, estão juntos, são amigos, estão sentados ali juntos, não é? Estão a comer juntos. Pedro diria, é claro que são amigos. Se calhar são até família, estão ali sentados ao pé um do outro a comer. E se nós disséssemos a Pedro, não, eles sequer se conhecem, estão apenas a partilhar a mesa. Ele ia ficar chocado, ia dizer, mas como é que pode? Como é que podem comer com um completo estranho, que não sabem de onde veio, que não sabem o que está a fazer? Alguém pode achar que são amigos e depois fica muito mal, não é? Temos que ter cuidado. A cultura deles é muito parecida com a nossa neste sentido. E ainda assim, Pedro é este homem que recebe Jesus em sua casa, pede que cure a sua sogra, testemunha da cura dela. E então o que nós percebemos, o texto não diz, mas nós percebemos pela questão cultural, aqui é o lugar onde Jesus vai ficar quando está em Cafarnaum. Que Jesus então fica na casa de Pedro. Este é o sítio que Jesus fica, pousa em Cafarnaum. E portanto, Pedro é alguém que passa tempo com Jesus. Não apenas enquanto a multidão ali está, mas mesmo depois que todos se vão, já está escuro, vão para as suas casas, é ali que Jesus vai pousar. Então ele vê o que Jesus faz antes de ir dormir. Ele sabe se Jesus ronca ou não. Ele sabe se Jesus prefere dormir de barriga para cima, barriga para baixo, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ele percebe se Jesus move-se muito à noite, dá chutos, e é perigoso então estar ao lado dele, ou não, se é alguém que dorme sereno e a mesma posição em que dormiu, acorda. Tem intimidade. Ele sabe se Jesus acorda com bom humor ou mau humor. Se ele acorda a dar bom dia ou a orar. Sabe que horas é que Jesus acorda. Percebe os hábitos do dia a dia. Como que lida com as pessoas quando já não há mais muitas pessoas a verem, a olharem. Como que reage. E ele começa a perceber isto, a ter esta intimidade com Jesus. Vemos então que Pedro, e precisamos, ao lembrar daquilo que estudamos no capítulo 4, que Pedro então era um morador de Cafarnaum. Que Pedro estava naquele grupo de moradores de Cafarnaum. Mas percebemos que Pedro é diferente.
Pedro não está naquele grupo que vai atrás de Jesus a dizer a Jesus, fique. Lembram-se que nós falamos de 4 pessoas que aparecem no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e a última delas, o tolo egoísta, que eram esses de Cafarnaum que queriam Jesus só para si. Eram tolos porque o seu egoísmo não os deixava perceber de que a missão de Jesus era pregar o Evangelho do Reino em todo o sítio. De que Jesus não era para estar ali, vem cá meu Jesusinho para resolver os meus problemas. Mas Pedro não está neste grupo. E nós percebemos isto ao percebermos que Pedro segue a sua vida normalmente. É mais ou menos, e eu imagino que um irmão da nossa igreja que trabalha e que diga, ok, Jesus ficou na casa do irmão. Jesus curou vossa sogra. Jesus pousou em sua casa. Então, o que é que vais fazer amanhã? Vou para o trabalho, tenho que trabalhar, não é? Um homem tem que trabalhar, tem que ir para o trabalho. O que eu posso fazer? Não tenho outra opção, tenho que ir para o trabalho. Imagina lá o Roberto dizer, não, amanhã vou baldar o trabalho para estar com Jesus. Ele sabe que não pode. E o trabalho de Pedro, nós vamos ver aqui, o texto nos apresenta que Pedro é um pescador. Portanto, não é como se, eu posso não ir pescar hoje e está tudo bem, o peixe vai aparecer. Eu preciso ir, se eu não for, meter o barco na água, lançar a rede, passar lá a madrugada toda a fazer isto aqui, não veio nada. Vamos ali para aquele outro lado que se calhar lá vai ter. Não, aqui quando não estão nem aqui nem lá é porque estão daquele outro lado, vamos lá para o outro lado, vamos lançar a rede novamente. E a madrugada inteira a fazer isto. Se não fizer, não há quem faça por si. E portanto, vemos que Pedro é alguém que conhece a Jesus, testemunha de Jesus, e não está entre aquele grupo de tolos, egoístas, eu quero Jesus para mim, mas ele sabe que Jesus deve seguir. E então ele segue também, a sua vida. Eu sou um pescador. Talvez, e o texto não nos diz, mas como se pudéssemos ler nas entrelinhas por aquilo que o texto nos diz. Como se Pedro quase que pensasse, quem sou eu para que o mestre fique cá, continue em minha casa, a perder tempo comigo? Eu sou apenas um pescador. O texto não diz que Pedro pensa isto, não aqui. Mas mais à frente, a atitude de Pedro diante de Jesus nos mostra que esse era o seu coração. Ele sabia quem ele era diante de Jesus e sabia quem Jesus era. E, portanto, ele não estava naquele grupo dos tolos egoístas, mas segue a sua vida. E então o capítulo 5 começa com Jesus a ir para que o texto nos diz o lago de Genezaré. E o que é o lago de Genezaré? É uma das denominações do Mar da Galileia. Lucas refere-se normalmente ao Mar da Galileia, não como o Mar da Galileia, mas a Lago de Genezaré. Porque nós temos que lembrar novamente, Mar da Galileia era a denominação mais usada pelo povo judeu. Mas temos que lembrar que Lucas não é judeu. E nem escreve ele para judeu, escreve para gentios. E a denominação mais usada entre gentios para aquele lugar era Lago de Genezaré. E, portanto, se ele dissesse, Jesus estava ali a ensinar no Mar da Galileia, se calhar um gentio diria, mas onde é que fica isto? O Mar da Galileia? Ia ter que se questionar e perguntar e buscar saber onde é que ficava. Mas ao dizer Lago de Genezaré, ele sabia muito bem. Ok, sim. Ok, fica ali exatamente, ali ao pé de Cafarnaum. Cafarnaum fica à margem do Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. E então o texto, no verso 2, diz, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando em um dos barcos, que era de Simão. É por acaso? Não é por acaso. Jesus já tem intimidade com Simão. Jesus já sabe quem Simão é. Jesus vê Simão a lavar as redes. Sabe que aqueles barcos são dele e dos sócios dele. Então Jesus sobe no barco de Simão
e pede para Simão que afastasse um pouco da praia, para que pudesse sentar e então ensinar. Porque a multidão o pressionava, a multidão sempre a chegar e a pressionar. Os irmãos sabem como é isto, não é? Quando estamos numa multidão e se calhar, se estamos mais à frente, somos obrigados a dizer, epá, parem lá de empurrar. Estão a pressionar aqui. Quando há, por exemplo, um concerto e que há uma grade, e se tens ali o privilégio de estar logo ali na grade, logo à frente, vais ser pressionado contra a grade. Porque aqueles que estão atrás querem chegar mais perto, já não há espaço, então começam a empurrar. E hoje em dia criaram a maravilha que são as senhas, não é? Nos mercados. Mas os irmãos devem lembrar-se da altura em que não haviam as senhas e que precisava-se fazer filas para tudo, não é? E então nas filas, às vezes acabava quando a fila estava muito cheio e os mercados estavam cheios e as pessoas precisavam, se calhar, apertar ali um bocadinho mais para a fila, estava a incomodar já ao meio do corredor e alguém quer passar e alguém pressionar. Dava até vontade de dizer assim, epá, dá lá um passo para trás, com licença, está a empurrar já para a frente. Hoje em dia, com as senhas, este problema já não temos. Mas uma multidão reunida é difícil, não é? É uma situação difícil. As pessoas começam a empurrar, a apertar. Nós que temos crianças pequenas sabemos disso. Se há algum evento público, alguma coisa que há uma multidão muito grande, pronto, a Ana Catarina temos que apanhá-la ao colo. Não há hipótese de andar com ela de mão dadas. Senão daqui a pouco, se calhar, fica presa para trás, ou cai, ou tropeça, ou alguém pode pisar nela, dar-lhe com um saco, pronto, um joelho ou qualquer coisa, e magoá-la. E essa multidão que quer ouvir Jesus, imaginem, ansiosa, e alguém lá está a dizer, epá, mal consigo ouvir o que Jesus quer dizer, e a tentar lançar-se para frente, a empurrar. E Jesus então pensa, epá, vou-me sentar ali ao barco. Pede que ela afaste um bocadinho da praia. E então, sentado, ensina. E nós vimos isto quando falamos de Jesus a ensinar na sinagoga em Nazaré. A maneira como se ensinava naquele tempo era sentado. Agora, imaginem o porquê. Alguém consegue imaginar porquê que se ensinava sentado? É cansativo estar aqui de pé a falar. Só consigo falar por 1 hora. Talvez um bocadinho mais. Agora, sentado, sentado se calhar íamos mais longe, não é? De facto, se ensinava sentado porque é exatamente uma posição de conforto e que pode-se falar por horas. E então Jesus senta-se para ensinar. Isto é um símbolo a dizer, então, vou gastar tempo aqui. Vou gastar tempo aqui com vocês. Então Jesus pede a Pedro, porque ele reconhece a Pedro e Pedro o conhece. Mas o texto nos mostra como Pedro conhece a Jesus. Porque o texto segue, então diz que Jesus, quando acaba de falar, e lembremos, Jesus não foi breve. Não é como se Jesus tivesse falado ali durante 10, 15 minutos e de repente tenha virado para Pedro, Pedro ainda a lavar as redes. Provavelmente Pedro já havia acabado de lavar as redes. Provavelmente Pedro já havia guardado as redes. Provavelmente Pedro já estava só à espera que Jesus terminasse para puxar o barco e prender o barco para poder ir para casa. Cansado, uma noite inteira a trabalhar. Até que Jesus então diz, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E então Pedro declara, respondendo-lhe Simão, Mestre. E a palavra aqui usada é uma palavra grega que tem o sentido de professor, daquele que ensina, daquele que é sábio. Portanto, nós percebemos aqui o que é que Pedro pensa de Jesus. Pedro já viu tudo isto que nós falamos e por isso fiz questão de revisar com os irmãos e de relembrar tudo o que nós já vimos da relação de Pedro com Jesus. Apenas para percebermos que Pedro, com toda esta relação que tem com Jesus, a maneira como ele vê Jesus é como um mestre, é como um professor.
alguém que nos tem coisas valiosas a ensinar. E isto então levanta-nos a primeira questão, a nós também, deste texto. Qual a vossa relação com Jesus? Talvez conheças a Jesus. Pedro conhecia Jesus. E não era só aquele conhecer como eu costumo brincar, não é? O conhecer só de ouvir falar, sei quem é, mas que não tem intimidade, não tem o número de telemóvel, não tem o WhatsApp, não sabe onde ele vive. Pedro sabe todas estas coisas. Pedro poderia já quase que dizer que Jesus é meu amigo. Ficou na minha casa, comeu a minha comida, curou a minha sogra. Por esta parte, a gratidão é um bocado... Mas a verdade é que Pedro conhece a Jesus. E conhece para além da superfície, para além da multidão. Talvez, como Pedro, reconheças que Jesus é sábio e um mestre da lei. Alguém que domina as Escrituras, que percebe as Escrituras, que sabe o que Deus nos quer dizer por meio delas. E que neste caso até perceba a autoridade, que é alguém que não apenas ensina, mas que vive. Talvez, como Pedro, sejas alguém que vai à sinagoga. Não a sinagoga, mas a nossa sinagoga, a nossa igreja, a nossa reunião. Ou talvez seja alguém que até assiste pela internet, seja em direto, e hoje nós não estamos em direto. Ou seja, depois ouça a pregação, talvez não só da nossa igreja, mas ouça pregações e goste de ouvir, se calhar um pastor ou outro, ou algum tema interessante, e seja alguém que está a ouvir. Mas que talvez, quando termina o domingo, quando termina o dia do Senhor, e começa a segunda-feira, até o próximo sábado, isto passa-lhe completamente tudo ao lado. Eu conheço a Jesus, sei quem Ele é um mestre, ensinou coisas muito interessantes. Mas começou a semana, vamos a isto. Isto não muda em nada os vossos dias. Não muda-lhe em nada o vosso comportamento. Não muda em nada a vossa rotina. Não muda em nada a vossa forma de pensar, de perceber o mundo, de viver, relacionar-se com o outro. E nós vemos que é isto que acontece com Pedro. Não apenas porque ele continua os seus dias normalmente e vai pescar e passa a madrugada a pescar, como o texto já nos apresentou. Mas porque depois de tudo o que ele já viu Jesus fazer e ensinar, depois de ter passado tempo com Jesus, como poucas pessoas, nós vimos até agora no texto, poucas pessoas tiveram oportunidade, além do círculo, obviamente, de amigos de Jesus, da família de Jesus, poucas pessoas tiveram oportunidade de passar este tempo com Jesus, que Pedro já passou, e de testemunhar aquilo que Jesus está a fazer, porque Pedro testemunhou, porque não apenas Jesus curou a sogra de Pedro, mas o que o texto nos diz? E que depois, ao fim do dia, antes de terminar o sábado, todas as pessoas da cidade traziam pessoas doentes com toda a sorte de moléstias e endemoniados para que Jesus curasse. E responda-me uma pergunta. Jesus estava onde? Na casa de Pedro. E Pedro testemunha tudo isto. Todas as curas, todas as libertações que Jesus faz em Cafarnaum. Pedro testemunha. Ele está ali mesmo ao lado, sentado ao lado a ver. Mas quando vai referir-se a Jesus, ele diz: Mestre, professor, sábio. A verdade é que, apesar de parecer que conhece a Jesus, Pedro ainda não conhece a Jesus. E a verdade é que em nossos tempos ainda há muitas pessoas que creem e acham que conhecem a Jesus, porque leem a Bíblia, porque acham que ele é alguém muito sábio e que os seus conselhos, os seus ensinos devem ser considerados. Até porque esforçam-se para fazer de uma forma que agrada a Jesus. Porque vêm à igreja, pediram-se para ser batizados, foram batizados, são membros da igreja.
Olha, pastor, eu já sou membro desta igreja, Ou como alguns gostam de dizer, nasci na igreja. Eu nasci no hospital. Mas há alguns que gostam de dizer, nasci na igreja. Quer dizer, este culto foi animado, não é? Este dia, este culto foi animado. Bebés a nascerem e tudo mais. Mas a verdade é que apesar de já terem ouvido Jesus, de já terem visto Jesus, de já terem testemunhado do poder de Jesus, ainda olham para Jesus apenas como mais um mestre. Mais alguém a quem ouço. E a quem ouço mais. Pastor, não acho que estou aqui a equiparar. Obviamente, Jesus está acima de todos. Mas não percebem é que Jesus continua a ser apenas um mestre, um professor para si. Não tiveram as suas vidas ainda elas mesmas transformadas pelo poder de Deus. Conhecem a Jesus, mas ainda não o conhecem verdadeiramente. E isto traz-me sempre a reflexão. E eu digo sempre isto aos irmãos. E eu faço como uma forma de que os irmãos, estimular os irmãos que façam o mesmo. E digo isto sempre de coração. Eu sempre desconfio de mim mesmo. E os irmãos talvez se calhar vão pensar, não percebi muito bem aquilo que o pastor está a dizer, desconfio de mim mesmo. Como assim? Esta deve ser a nossa atitude diante de um texto como este. A maioria, se calhar, ao ouvir isto que acabei de dizer, tinha pensado, ganda totó este Pedro, não é? Não conseguiu perceber, estava ali mesmo na cara dele e não percebeu nada. Fosse eu, teria percebido. Não é? Não sou como Pedro. Quando a nossa atitude deve ser a atitude de: será que eu já percebi realmente quem Jesus é? Será que não estou eu mesmo ainda neste mesmo lugar de Pedro? E aqui não é uma questão apenas de palavras, de jogo de palavras. E de chamar Jesus a mestre, ou chamar a Jesus Senhor, ou dizer que não, eu reconheço que Ele é o Filho de Deus e a minha vida é dele e Ele é o Senhor da minha vida. Porque palavras o vento leva. Mas tem a ver com viver verdadeiramente, conhecer verdadeiramente. E aí entra desconfiarmos de nós mesmos. Será que eu realmente conheço já Jesus profundamente? Ou será que Jesus é ainda um mestre, um sábio, alguém que de facto deve ser ouvido e que os seus conselhos devem ser seguidos e que eu tento cumprir aquilo que ele ensina, obviamente, como todo bom aluno, não é? Ouve o seu professor, o seu mestre e tenta fazer conforme ele diz. Afinal, o que ele diz é o melhor e é a melhor maneira. E para por aí. Porque se este é o caso, deixe-me dizer isto, ainda não percebeste quem Jesus é de facto. E se não percebeste quem Jesus é de facto, a verdade é que ainda não conheces a Jesus. Então a pergunta que nós temos que fazer a desconfiar de nós mesmos é: será que eu conheço verdadeiramente a Jesus? E esta pergunta não precisa ficar sem resposta. Porque nós sabemos, porque nós já temos estudado. E na semana passada ainda falei sobre uma das vezes em que nós falamos sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas. E naquela pregação que recomendei que os irmãos ouvissem novamente, de maio do ano passado, falávamos exatamente sobre o primeiro papel do Espírito Santo, que é aquele que nos apresenta o Messias, aquele que nos apresenta a Jesus. E se no teu coração, na tua desconfiança de si mesmo,
ainda houver será que eu conheço de facto a Jesus? Não precisamos dormir sem resposta, não precisamos sair daqui sem resposta. Porque podemos, apesar de qualquer resposta, porque neste caso a resposta seria o que menos importa, podemos, já que sabemos que é o Espírito Santo de Deus que nos apresenta a Jesus, e que Jesus promete que nos deixaria o Espírito Santo, e sabemos então que o Espírito Santo está presente cá hoje, aqui, podemos então pedir a Ele: Espírito Santo, eu quero conhecer verdadeiramente a Jesus. Apresenta-me a Jesus. Eu não quero que Jesus seja apenas um mestre a quem ouço, a quem sigo e a quem tento imitar. Mas eu quero conhecer verdadeiramente a Jesus. Apresenta-me a Jesus. E deixa-me dizer uma coisa. Se este for o desejo do teu coração, sincero e honesto, não ficarás sem resposta. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus o apresentará a Jesus, porque é este o seu papel. Já vimos a palavra nos apresentar isto. E quando alguém pede para que faças o teu trabalho, aquilo que é bom, aquilo que dominas, obviamente, qual é a vossa resposta? Se alguém pede ao irmão Joel, por exemplo: irmão Joel, o irmão pode, se faz favor, tocar o hino, vamos aqui abrir o inário, o irmão pode tocar o hino tal. Eu tenho certeza que o irmão João vai dizer: pastor, desculpe lá, mas pastor não havia dito isto antes, eu não treinei e, portanto, fica para outro domingo porque não vou tocar coisa alguma, desculpe-me lá. Eu tenho certeza que não, ele vai sentir um imenso prazer e dizer: claro, pastor, olha, os irmãos perdoem, não está ensaiado, não é? Se calhar é um hino que não estou tão confortável, mas eu tenho certeza que o irmão ia apanhar a partitura e pronto, ia connosco com alegria fazer aquilo que ama fazer. E o papel do Espírito Santo, aquilo que ele ama fazer, é apresentar a Jesus. Queres conhecer a Jesus verdadeiramente? Peça agora ao Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que revelou a Jesus para Lucas. É o Espírito Santo que inspirou Lucas a escrever este Evangelho tal como está. É o mesmo Espírito Santo que pode apresentar-lhe a Jesus. Feche os vossos olhos. E coloquem suas vidas e seus corações diante do Senhor. E eu não digo-vos que façam diferente de mim, ou façam o que é certo. Eu digo, façam aquilo que eu mesmo faço. Desconfie de si mesmo. É dizer, será que eu conheço verdadeiramente a Jesus? Ainda que eu já tenha passado tempo com Ele, já tenha ouvido a ensinar, já tenha visto aquilo que o seu poder é capaz de fazer, mas será que eu realmente já percebi quem Jesus é? Ou será que eu, como Pedro, continuo ainda a olhar para Jesus e relacionar-me com Ele como se fosse apenas um professor, um guia, a tentar obedecê-lo com a minha própria força, a tentar imitá-lo, a reconhecer que de facto aquilo que ele ensina tem valor, mas apenas isto. E se o teu desejo, como o meu, é conhecer a Jesus verdadeiramente, eu quero convidar-te para te colocares de pé no teu lugar. E dizeres tu mesmo também, assim como eu estou a dizer. E digo-vos de coração, eu não estou de pé só porque estou a pregar. Eu estou de pé porque ainda que estivesse sentado neste momento, eu estaria de pé. E oremos então assim, Senhor Jesus, eu quero conhecê-lo verdadeiramente.
Eu já ouvi muito dos seus ensinos. Já testemunhei do teu poder e daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Eu até mesmo obedeço o Senhor quando o Senhor me pede para afastar o barco, quando o Senhor me pede para lançar a rede. Eu obedeço, eu tento obedecer ao Senhor, faço tudo o que é possível. Mas, Senhor Jesus, eu quero conhecê-lo verdadeiramente. Eu não quero que sejas apenas um mestre, um rabi, um professor, alguém que me ensina coisas bonitas, mas que, de facto, a verdade é que eu sou incapaz pela minha própria força de o fazer. Não quero ter o Senhor apenas como mestre. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que o vosso papel é ensinar-nos quem Jesus é apresentar-nos a Jesus. Então eu lhe peço, apresenta-me a Jesus. Eu quero conhecer a Jesus. Não apenas como um homem que tem sabedoria e que sabe muito da palavra do Senhor e que tem poder para fazer coisas em Teu nome, mas como quem é Deus entre nós, o Filho de Deus, o Messias prometido do Senhor, Senhor da minha vida. Espírito Santo de Deus, apresenta-me a Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Em nome de Jesus.